Os Rangers Prata conseguem ser alguns dos melhores personagens em Power Rangers. E além de serem um dos mais fortes em suas respectivas temporadas, alguns deles têm tanto poder que conseguem se destacar no universo inteiro. Mas hoje nós não vamos falar apenas de um Ranger Prata, nós vamos ranquear todos os Rangers Prata de Power Rangers. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 11º lugar, Ranger Nova. Essa é uma personagem que até tinha um certo potencial, até porque ela parece ter os mesmos poderes do Sam, o Ranger Ômega, e se nós nos basearmos no que o Sam mostrou, ela até poderia ser bem forte. Mas o Sam é um personagem muito inconstante, e ela também não demonstrou nada além de bater em Minions. E por isso, qualquer coisa que eu dissesse sobre ela seria especulação. Então hoje, ela acaba ficando em último lugar. Em 10º lugar, Merrick, o Lobo Lunar. Sim, o Merrick é um guerreiro muito antigo, ele tem mais de 3.000 anos de idade, tem uma experiência em batalha muito grande, sem dúvidas ele é o melhor ou o segundo melhor lutador da equipe, mas hoje ele acaba ficando em 10º. E calma, não é que o Merrick seja fraco, mas o nível de poder de sua equipe é muito mediano, e os caras acima dele são bem mais fortes que ele. Mas como seus maiores feitos, eu posso citar o fato de que ele já derrotou a Necrômica, que é basicamente a Tóxica com os poderes de um General Ogro. Por mais que a Tóxica não seja uma personagem tão forte, nessa forma ela estava bem upada. Tanto que ela conseguiu subjugar todos os Rangers logo em sua primeira aparição. Mas utilizando a sua moto, o Merrick passou o rodo nela. Outro feito muito grande do Merrick foi quando ele derrotou o Ogro Quádruplo, que é provavelmente um dos ogros mais fortes presentes em Força Animal. E ele demonstra essa grande força deixando todos os Rangers da equipe impotentes. Mas o Merrick tratou ele como se não fosse nada e o derrotou sozinho. Pra gente ter uma noção maior dessa grande habilidade do Lobo Lunar, ele já se igualou em combate ao Zenaco. Claro, ele apanhou muito, quase perdeu a luta, mas ele conseguiu lutar com um Zenaco de noite e não foi nocauteado, coisa que nenhum outro Ranger conseguiu fazer. Mas sem dúvidas o maior feito do Merrick foi ter derrotado o Ogro Brinquedo, e esse com certeza é um dos ogros mais fortes da série. A humilhação que ele proporcionou aos Rangers é sem igual. Mas a humilhação que o Merrick proporcionou a ele foi maior ainda. Nessa batalha o Merrick mostra que se não fosse o Battleizer, ele seria o mais forte da equipe. Em 9º lugar, Steel, o Prata de Beast Morphers. Logo em sua primeira morfagem, juntamente com seu irmão eles conseguiram igualar forças e serem superiores ao Vacutron, que era uma coisa que nenhum dos 3 Rangers juntos estavam conseguindo fazer. E olha que só o Ravi sozinho já era o suficiente para se igualar ao Drilltron, que era um robô que podia abrir grandes buracos somente com a sua força física. Ou seja, a força do Steel é muito maior. Tanto que na segunda temporada, junto com a Zoe, ele consegue derrotar o Drilltron 2.0, que era um Drilltron mais poderoso. Nessa batalha também é perceptível que ele tem uma super velocidade bem alta, já que mesmo estando a alguns metros de distância, ele se aproxima do seu inimigo em poucos segundos. E é claro, o Steel tem alguns outros feitos menos relevantes, mas eu acho que já deu para entender o seu nível de força. Em 8º lugar, Gemma, a operadora série prata de RPM. Logo em sua primeira aparição e juntamente com seu irmão, eles conseguiram derrotar o robô Dinamite 2 vezes com uma extrema facilidade. E o robô Dinamite era um oponente tão poderoso que ele estava conseguindo humilhar os 5 Rangers juntos e ainda foi mais forte fisicamente que o Scott, que é um dos Rangers mais fortes dessa temporada. Mas somente o Jan e a Gemma conseguiram danificar verdadeiramente esse robô. Outro feito bem grande desses dois irmãos foi quando eles derrotaram o robô Serra.
Um robô que tinha a capacidade de se aprimorar de acordo com os golpes de seu inimigo. Então ninguém conseguia vencê-lo, porque a cada momento ele ficava mais forte. Mas de forma impressionante, esses dois irmãos venceram a batalha e nem tiveram dificuldade. Como se isso não fosse o suficiente, no episódio seguinte esse mesmo robô retorna ainda mais forte, com uma tecnologia mais poderosa. E mesmo assim essa dupla de irmãos derrota ele de novo. Esses três feitos mostram que tanto o Ranger Prata quanto o Ranger Dourado estão bem acima dos outros Rangers. E ok, onde eu quero chegar com isso? Os Rangers anteriores também estavam acima em suas equipes. Bom, nos episódios 25 e 26 de RPM, a Tenaya, que não é uma das vilãs mais poderosas dentro da temporada, já demonstrou que pode explodir construções nível prédio com simples tiros. E é claro que a gente não tem uma demonstração dos Rangers fazendo a mesma coisa, mas a Gemma já se provou ser mais poderosa que a Tenaya. O que significa que o nível de poder da Gemma é muito superior ao Merrick e ao Steel. Então por hoje, ela acaba ficando em 9º lugar. Em 7º lugar, Príncipe Philip, o Ranger Graffiti de Dino Charge. Eu só coloco o Príncipe Philip nessa posição porque o cara basicamente não fez nada a temporada inteira e o seu maior feito é derrotar 2 Spike Balls. Mas como a gente bem sabe, todo o Dino Charge na forma base tem basicamente o mesmo poder. E o Tyler logo no começo já tinha poder suficiente para derrotar um Vivix gigante com apenas um golpe de sua espada. O Chase com simples tiros já podia danificar Vivix gigantes. Quando o Riley combinou seus poderes com os poderes do Chase, ele conseguiu bloquear tiros de um monstro que podia destruir prédios. Ou seja, provavelmente o Príncipe Philip na forma base deve ter metade desse poder. E esses são só alguns feitos que mostram como essa equipe é grandiosa. Em 6º lugar, Tyson, o Ranger Mercúrio de Operação Ultraveloz. Eu já fiz um vídeo explicando os poderes de Operação Ultraveloz e recomendo que você passe lá para dar uma olhada. Então aqui a gente só vai focar nos feitos do Tyson. O Tyson sempre foi um cara muito acima dos outros Rangers. Tanto que logo em sua primeira morfagem, ele conseguiu derrotar 2 gatos terrores que estavam upados com um dispositivo que multiplicava o poder do usuário. E os Rangers não conseguiram vencer os gatos terror antes mesmo deles terem esse dispositivo. O que só mostra o abismo de poder entre os Rangers e o Tyson. No episódio 20 ele derrotou o Generalíssimo, que era um monstro que estava trocando golpes com a Rose e a Ronnie. No episódio seguinte ele derrota o Vulturus, que era um monstro que também tinha sido aprimorado pela mesma tecnologia que aprimorou os gatos terror. E pra gente ter uma noção do quão poderoso é esse monstro, quando ele estava gigante ele conseguiu ser superior ao Megazord. Ou seja, se a gente analisar de forma proporcional, quando ele estivesse pequeno ele também seria bem poderoso. E lembrando, ele foi upado pela tecnologia do Flurious, e mesmo assim o Tyson derrotou ele com uma extrema facilidade. Mas sem dúvidas os seus maiores feitos foram derrotar a Krasar 2 vezes. E a Krasar se provou ser o gato terror mais poderoso, mesmo nunca tendo recebido um aprimoramento tecnológico. E seus gatos terrores com os aprimoramentos já eram poderosos naquele nível, imaginem o nível do Tyson para derrotar essa inimiga. E devido a esses grandes feitos, o Tyson merece o 6º lugar. Em 5º lugar, Zane, o Ranger Prata de No Espaço. O Zane desde o começo sempre foi um cara superior aos outros de sua equipe. Tanto que mesmo depois de ficar anos congelado em uma cápsula criogênica, ao ser despertado ele conseguiu derrotar o Lunático, que era um monstro tão forte que nem mesmo o Andros conseguiu vencê-lo. E esse nível de poder se mantém bem constante, já que durante a temporada ele já derrotou 2 monstros Crocotox, que eram monstros poderosos o suficiente para dar uma surra na equipe inteira.
Ele já resistiu a bombas e deu um grande dano no Louva-a-Deus, que era um monstro que aparentemente podia destruir um prédio. Ele foi superior em força ao Destrutoid. E aqui é importante ressaltar que a própria Astronema perdeu para esse monstro, mas o Zane venceu, o que deixa claro que ele era muito superior a ela. Mesmo a Astronema conseguindo bater em todos os Rangers e às vezes até no Andros. Nesse mesmo episódio, ele conseguiu danificar o Touro do Horror, quebrar o seu escudo, quebrar os seus chifres e o vencer sozinho, coisa que nenhum outro Ranger estava conseguindo fazer. E esse sem dúvidas é um dos monstros mais poderosos dessa temporada. Ele também já se igualou e venceu o Darkonda. Junto com o TJ, eles venceram o Psycho Azul, e junto com a Cassie, eles venceram o Psycho Vermelho. Pra finalizar, ele também já derrotou o Ecliptor na sua forma robótica bem facilmente. Só que aí a gente também tem que considerar que antes disso, o Ecliptor tinha apanhado bastante para os Psycho Rangers, então talvez isso tenha feito diferença. Mas não muda o fato de que o Zane é um grande Ranger, e a gente tem que lembrar que praticamente todos os monstros dessa temporada destroem prédios como se não fossem nada. Só pra gente ter uma noção, existe um episódio onde um monstro estando no espaço consegue disparar um tiro que explode um prédio. Ou seja, a escala de destruição deles é muito grande. E mesmo assim, o Zane ainda era mencionado como o lendário Ranger Prata e dito como um dos Rangers mais poderosos do universo. Em quarto lugar, Ryan, o Ranger Titanium de O Resgate. É importante mencionar que o Ryan é o usuário do morfador mais poderoso de resgate. Um morfador tão poderoso que nem mesmo o Carter era capaz de utilizá-lo. Tanto que logo na sua primeira aparição ele conseguiu derrubar os 5 Rangers ao mesmo tempo, apenas utilizando o seu blaster. E toda essa força fica ainda mais evidente quando ele consegue sobreviver a um tiro dos 5 Rangers utilizando os lançadores V. Claro, ele saiu todo ferrado, mas nós temos que lembrar que essa era a arma mais poderosa dos Rangers, e muitos monstros poderosos dentro da temporada já morreram através dela. Mas sem dúvidas o seu maior feito foi quando ele derrotou o Troika Trio com facilidade. O Troika Trio era um grupo de demônios especiais invocados pelo Diabólico. E esse grupo era tão poderoso que apenas o Thunderon, um dos membros, tinha força o suficiente para demolir um prédio com socos. E morfado, Ryan foi mais forte fisicamente do que ele. Isso sem contar que o Ryan lutou contra os 3 ao mesmo tempo e ainda venceu. E olha que esse trio chegou muito perto de matar todos os Rangers. A gente até pode debater se o Zane merecia estar nessa posição, mas eu acho que o Ryan tem um feito maior. Em terceiro lugar, Zenowing, o Ranger Prata de Dino Charge. Ainda como Ranger maligno, os seus socos conseguiam ser mais poderosos que os socos do Tyler, o mesmo cara que quebrava meteoritos no soco. Isso além de já ter derrotado todos os Rangers com apenas uma rajada de prata. Após se libertar da sua contraparte maligna e estando desmorfado, o Zenowing conseguia se equiparar ao Doomwing. E o Doomwing era um inimigo tão poderoso que ele até estava dando um certo trabalho para o Tyler no modo T-Rex Supercharge. E se desmorfado ele já possuía uma super velocidade em voo muito alta, podendo ir do chão até o céu em poucos segundos. Além de lutar no céu em alta velocidade, morfado ele ganha uma super velocidade em terra, sendo capaz de se deslocar vários metros em poucos segundos até o seu oponente. Toda essa força, velocidade e poder destrutivo, além do fato dele ter derrotado o Doomwing, fazem o Zenowing merecer o terceiro lugar. Em segundo lugar, Robô Guerreiro, o Prata de Mega Force. Pra gente ter uma noção do poder do Robô Guerreiro,
O Kripox, que era um general em Mega Force, com seu ataque especial podia explodir prédios e causar um dano gigantesco na cidade. E sim, o Kripox era muito poderoso, ele foi um inimigo extremamente difícil de ser derrotado, mas ele não chegava nem perto de ser um dos vilões mais poderosos dessa temporada. Existiram alguns vilões que mesmo com o modo Ultra, o power-up da temporada, os Rangers passaram uma grande dificuldade. E apesar de toda essa dificuldade, eles conseguiram vencer. Por exemplo, o Troy no modo Ultra conseguiu vencer 2 monstros de uma vez, que na forma base ele não conseguia. Mas onde eu quero chegar com isso? Em Super Mega Force, quando o robô guerreiro foi controlado pelo Vrak, ele conseguiu derrotar 4 Rangers no modo Mega, ele foi superior aos Rangers no modo Ultra e até conseguiu derrotar o Troy no modo Ultra. Até tem o fator de que eles estavam se segurando pelo fato deles serem amigos, mas mesmo se eles não se segurassem, o robô guerreiro ainda era superior a eles. E assim, o robô guerreiro é um dos caras que mais tem feitos nessa lista, mas eu acho que por hoje já deu pra entender o quão poderoso ele é. Em primeiro lugar, Orion, o prata de Super Mega Force. Diferente da maioria dos pratas na lista, o Orion não tem um feito contra algum monstro que foi superior a toda a equipe, ou ele mesmo já enfrentou todos os Rangers. Porém, a gente sabe que o Noah sozinho conseguiu igualar forças com um monstro que cortou 4 prédios com apenas um corte de energia. E se ele era poderoso o suficiente para cortar 4 prédios com um simples corte, imagine a força física do Noah para bloquear o ataque mais poderoso desse monstro. A gente também sabe que o Orion no modo dourado é mais forte do que um Ranger comum, já que ele combina o poder de várias chaves em uma só, aumentando drasticamente o seu próprio poder. E não, o Orion não tem o poder de todos os sextos Rangers combinados em um só, mas sim, através do modo dourado, ele alcança o título de o prata mais poderoso. Bom galera, essa foi a lista, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, ativa o sininho aí embaixo, compartilha o vídeo para algum amigo e até uma próxima.